Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Está no ar o programa Kefas Entrevista. A TV Kefas levando informação, prestação de serviço através do bom jornalismo, trazendo convidados e temas aqui que orientam, que prestam serviço à comunidade. E hoje, mais do que nunca, nós vamos falar aqui sobre seu direito. Recentemente, nós falamos aqui sobre o PROCON, sobre o direito do consumidor, e agora nós vamos falar sobre o direito, nosso direito à proteção, à privacidade dos nossos dados. Que dados são esses? Vamos falar sobre isso. Que direitos são esses? Também vamos falar sobre isso. Tem lei, inclusive, que nos garante esses direitos. Porque você já recebeu aquela ligação de alguma empresa, de algum banco, uma financeira, ou alguém lhe abordando, falando dos seus dados, conferindo seus dados, suas informações pessoais, documentos, sem nunca você ter entrado em contato com aquela empresa, com aquela instituição. Na internet, você pesquisa sobre um produto, depois nas suas redes sociais, vem várias ofertas, então, seus dados estão sendo vazados e tem a lei para lhe proteger. Hoje nós estamos recebendo aqui o advogado empresarial, que faz parte justamente dessa preocupação, desse trabalho de proteção de dados, Vitor Amorim. Vitor, muito obrigado por estar aqui conosco, por propor essa pauta e por atender o nosso convite. É um prazer, Márcio, estar aqui com você, com os telespectadores da TV Kefas, falando sobre um tema que está tão próximo da nossa realidade, mas que muita gente não para pensar, né? Que está perto do nosso cotidiano e às vezes a gente não se dá conta, que está tão incorporado, né, o uso dos nossos dados pessoais no nosso dia a dia, que a gente não se dá conta de como eles são utilizados, da dimensão que tem por trás do uso desses dados, né? Pois é, a gente poderia definir esses dados como informações pessoais e documentos, como que a gente poderia definir esses dados? Na verdade, Márcio, no ano passado foi promulgada uma lei, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Ela estava prevista para entrar em vigor no Carnaval, né? A gente brinca no Carnaval de 2020, ela entraria em vigor, que seria em fevereiro, mas houve algumas alterações nela, através de uma medida provisória, e o início da vigência dela foi prorrogado para agosto de 2020, justamente porque ela propõe uma mudança, né? Eu costumo falar que ela propõe uma mudança cultural, né? Que na vida dos consumidores, dos titulares dos dados pessoais, mas também uma reestruturação das empresas, da forma como as empresas enxergam os seus negócios, o uso de dados, né, no dia a dia empresarial, nas publicidades, ou no próprio dia a dia da empresa, que toda empresa lida com dados pessoais, né? A gente não está falando aqui só de dados pessoais dos consumidores, mas dados de funcionários, dados de pessoas que se relacionam de alguma forma com a empresa. E essa lei, ela trouxe um sentido muito amplo para dados pessoais, né? Ela trata dados pessoais, qualquer informação que possa identificar uma pessoa. Então, não é só aquela informação que vai dizer, olha, esse é o Márcio, o CPF tal. A gente tem essa distinção na lei, que ela trata como dado pessoal aquilo que te torna identificável também. Porque hoje a gente vive numa sociedade global, né, que ela é movida a dados pessoais, e há um compartilhamento de dados muito rápido, né? Como você falou aí, às vezes a gente acessa um produto num site e imediatamente, quase que imediatamente, você já está recebendo as publicidades, você sai daquela página, mas aquela publicidade te persegue, né? Ela fica no seu pé ali na sua cola. Então, é interessante esse aspecto da lei, porque qualquer informação que te torna identificável, ela é considerada dado pessoal. Então, a cor da sua camisa é uma camisa azul. Sim. Ela pode ser considerada um dado pessoal? Pode, porque a partir dela, com esse compartilhamento, a gente vai gerar um cruzamento de dados e vai dizer, olha, lá no estúdio da TV Kefas tem um homem, ele está vestindo uma camisa azul, o nome dele é Márcio, ele tem um relógio com uma pulseira marrom. Então, esses elementos, quando cruzados, eles vão te tornar identificável. Mesmo se esses dados que você disse, minhas fotografias, minhas preferências, minhas informações estiverem numa rede social? Mesmo se estiverem numa rede social. Aí tem uma série de conceitos que a gente precisa trabalhar, né? Porque eu vinha para cá pensando que é mais fácil a gente pensar em situações onde a gente não compartilha dados
do que em situações que a gente compartilha, Sim, né? verdade, verdade. Porque se eu sair ontem, por exemplo, ontem eu estava em Diamantina para uma audiência. Então, para ir para Diamantina, eu pesquisei hotel, eu pesquisei o trajeto, eu usei o GPS, eu forneci um CPF em algum estabelecimento comercial. Quando eu fiz check-in no hotel, eu forneci os meus dados pessoais. Então, a gente fornece dados, a gente compartilha dados pessoais praticamente o dia todo, né? E ainda mais com o uso de smartphones que está tão difundido hoje, né? Com uma conexão à internet, aplicativos eles coletam dados pessoais a todo momento. Então você me perguntou sobre dados que estão em redes sociais. Aí há uma falsa sensação de que você vai dizer assim, são dados públicos, né? Então, indo um pouquinho além, se eu digitar lá no Google, qual que é o seu sobrenome, desculpa? Farias. Márcio Farias. Se eu digitar lá Márcio Farias, governador Valadares, muito provavelmente eu vou achar uma série de informações a seu respeito, que estão em bases públicas. Sites de tribunais de justiça, Diário Oficial, Receita Federal, que são bases públicas. Mas a lei ela traz um requisito para o tratamento desses dados, para o uso desses dados. Não é porque ele está numa base pública que eu posso usá-lo como eu bem entender. Falar sobre essa proteção, essa lei que garante, mas uma dúvida que vem agora, como eu disse, nós precisamos no dia a dia de fornecer os nossos dados, né? Você já citou vários exemplos aqui. Essa lei, ela obriga as empresas, as instituições que recebem esses dados, que precisam desses dados, a manter o sigilo sobre eles, seria assim? Márcio, na verdade, ela é uma lei que vai além disso, né? Ela está além da questão da privacidade. Porque a lei e o que a gente está falando aqui não tem o intuito de promover uma caça às bruxas, né, dos dados pessoais. Porque todos nós precisamos dos dados, né? A gente vive numa sociedade que é movida a dados pessoais. Só que com o passar do tempo, com o desenvolvimento da própria sociedade, a gente pode falar que esses dados pessoais eles se converteram num grande ativo financeiro, né? Os nossos dados eles valem dinheiro. E aí quando a gente pensa numa lei geral de proteção de dados, a lei ela vem justamente para assegurar as garantias individuais do cidadão, mas também para promover o fomento, o desenvolvimento tecnológico e econômico, para trazer segurança jurídica para as empresas saberem até quando elas podem tratar, até que ponto elas podem ir, que é o que a gente não tem de forma clara hoje. Então, a partir do momento que a norma ela entrar em vigor, vai haver vamos dizer assim, um empoderamento do titular dos dados pessoais. Porque, pense você hoje, a gente tem, né, tive um professor, o Bruno, que o Bruno ele costuma falar que a gente tem um avatar. Existe um avatar a nosso respeito, né, que é construído com base nos nossos dados pessoais. Então, esse avatar, essa pessoa que foi construída a nosso respeito, essa imagem, ela tem que corresponder à nossa realidade, porque decisões são tomadas a todo momento com base nessas informações que são coletadas sobre nós, e se a gente não tem a garantia, por exemplo, de que essas informações correspondem à realidade, decisões equivocadas vão ser tomadas a nosso respeito, né? Então, se você vai contrair um empréstimo no banco, por exemplo, se o banco tem uma base de dados que não tem informações verdadeiras sobre você, pode ser que você tenha esse crédito negado, né? Então, a lei entrando em vigor, o consumidor, o titular dos dados, ele passa a ter um direito de transparência, ele passa a ter o direito de se opor aos dados que estão numa determinada base de dados, ele passa a ter o direito de acesso, a saber quais informações que tem a respeito dele num determinado banco de dados, uma série de outras garantias. Uma dessas garantias é que a coleta de dados ela tem que respeitar uma base legal, que a gente fala muito no consentimento, né? O famoso checkbox, que quando a gente acessa um determinado site ou um aplicativo, a gente marca lá que você está de acordo com a política de privacidade ou os termos de uso daquela aplicação. A gente costuma falar que esses termos de privacidade hoje são uma grande ficção jurídica. E quase ninguém lê, né? Porque praticamente ninguém lê, e mesmo que leia, não vai compreender nada. Tem armadilhas ali. Tem armadilhas ali.
Então, há um excesso também de coleta de dados. Então, você dá o seu consentimento ali para um aplicativo, de repente você está consentindo que ele vai ter acesso à sua lista de contatos, às suas fotos, aos seus vídeos, e uma série de outras informações, seus gostos pessoais, traça um perfil a seu respeito. E nem sempre há a necessidade da coleta daqueles dados. Então, esse é um outro aspecto da norma também, que ela vem trazer uma garantia, uma segurança de que a empresa, aquela aplicação, ela tem que coletar dados de acordo com a finalidade para o qual existe aquela aplicação ou para o qual você está contratando aquele serviço. Não se pode coletar dados à torta e à direito, né, que é o que a gente vê hoje em dia. E aí, Márcio, uma coisa muito interessante, que aqui no Brasil a gente tem aquela coisa da lei pegar ou não pegar, né? E aí a gente já vê um burburinho de gente falando que a Lei Geral de Proteção de Dados ela não vai pegar, e etc. e tal. Mas, na verdade, a gente já percebe uma atuação, principalmente por parte do Ministério Público, antes mesmo da lei entrar em vigência. Porque, como a gente conversava aqui antes da gente iniciar a gravação, não é que o Brasil hoje é totalmente desprovido de uma norma de proteção de dados. A gente tem vários dispositivos, várias normas esparsas que tratam em maior ou em menor grau da privacidade, da proteção de dados, né? O próprio Código de Defesa do Consumidor dá algumas garantias nesse sentido. Então, a gente já percebe uma movimentação do próprio Ministério Público no sentido de iniciar uma fiscalização. A gente já tem tido autuações e multas até em valores bem expressivos, não com base na Lei Geral de Proteção de Dados, mas com base no próprio Código de Defesa do Consumidor, no Marco Civil da Internet e outras mais. Um exemplo muito interessante que eu acho que pode trazer uma clareza maior para o telespectador da TV Kefas foi um caso recente de uma rede de drogarias que fazia uma coleta de CPF, né? Eu tenho certeza aqui que você já passou por isso, né? A gente compra determinado produto, chega no caixa, a atendente do caixa informa o CPF, por favor. Ah, por quê? Eu não sei, o sistema está me pedindo aqui o seu CPF. Mas o que vão fazer com esse CPF? Não sei, não tenho conhecimento. Ah, eu não quero fornecer meu CPF. O sistema não aceita. Então, para que, se você vai comprar uma bala numa drogaria, para que precisa do seu CPF? E aí a gente teve uma atuação do Ministério Público de Minas Gerais, recentemente, no ano passado, que culminou com uma aplicação de uma multa num valor bastante expressivo a uma rede de drogarias, justamente por causa dessa coleta indiscriminada do CPF. Veja você, Márcio, como isso é sério. A gente não está aqui afirmando que essa rede de drogarias fazia isso, mas são possibilidades só para a gente exemplificar e o telespectador ele compreender. Você fornece seu CPF numa farmácia qualquer. A partir do fornecimento do seu CPF, aquela farmácia, logicamente, ela vai armazenar o seu CPF, os seus dados ali, e vai construir um histórico de compras. Vitor, nós falamos aqui e realmente há muito compartilhamento entre instituições, entre empresas e até vazamento de dados, venda de dados, também de repartições públicas, né? Por exemplo, recentemente eu vi uma reportagem em que aposentados e pensionistas estavam recebendo várias e várias ligações e outras abordagens oferecendo empréstimos consignados, sendo que esses aposentados nunca tinham demandado esse empréstimo e nunca tinha feito nenhuma conta em banco e tudo mais, havendo aí, de forma inferindo que esses dados foram vazados ou do banco, onde elas recebem, ou da repartição pública, que é a Previdência Social e INSS. Então, esses vazamentos, a lei conseguirá conter? Márcio, a gente existe um jargão que fala mais um dia, mais um vazamento. Que os vazamentos de dados, eles são diários. Se a gente fizer uma busca rápida em algum site de pesquisa ou portais de notícias, a gente vai achar inúmeros casos de vazamentos de dados, né? O que vai contar após a entrada em vigor da lei são quais as medidas que a empresa tomou para prevenir aquele vazamento. O que ela fez, quais foram os esforços que ela fez para conter aquele vazamento, né?
ela tem uma justificativa para ter aqueles dados armazenados no banco de dados dela? Quais são os recursos tecnológicos que ela usa para evitar uma invasão ou um acesso de hacker, por exemplo? Ela tem um plano de contingenciamento, ou seja, se houver um vazamento de dados, ela tem um plano, o que ela vai fazer? Os dados dos meus consumidores foram vazados. E aí? Eu vou informar? Né? Então, existem alguns mecanismos que a lei ela vai utilizar para mensurar a aplicação da multa ou de outra penalidade. Se a gente fizer uma busca sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente vai encontrar muito alarde. Né? A gente vê muitos profissionais que caminham para o lado do alarde. Olha, se a sua empresa não se preparar, não se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, ela está sujeita a multas, podem chegar a 50 milhões de reais. Né? E, de fato, ela prevê multas que vão desde 2% do faturamento da empresa até 50 milhões de reais, dependendo da gravidade do incidente de segurança de um vazamento de dados. Né? Mas eu gosto de olhar sobre outra ótica, né? Que é a perspectiva de mercado. Né? O valor que essa adequação pode gerar para uma empresa. Porque daqui a um tempo, quando a gente estiver diante de uma escolha, né, em dúvida, qual a empresa que eu vou escolher? Esse pode ser um critério. Eu vou para essa empresa porque ela trata os meus dados de uma forma mais adequada. Né? E a gente já começa a perceber essa movimentação das empresas. Né? Algumas empresas já estão vendo uma oportunidade de negócio na Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a gente já vê comerciais de bancos que falam, olha, com o banco X vindo para cá, os seus dados estão protegidos. Aqui no nosso banco, não tem compartilhamento de dados, você vai ficar ciente de tudo que está sendo feito com os seus dados pessoais. Né? Dispositivos tecnológicos também, que já vêm com esse mote, né? Que tem um termo que é utilizado, que é o do Privacy by Design, que é a observância de critérios de privacidade e proteção de dados, desde a concepção do produto ou serviço até a chegada nas mãos do consumidor final. Então, tudo isso é levado em consideração para uma eventual aplicação de multa. E a gente tem, inclusive, casos curiosos de empresas que sofreram grandes vazamentos de dados. Né? Tem um caso de uma grande empresa multinacional que atua no ramo de logística, de distribuição, de escoamento de mercadoria, que ela sofreu um grande vazamento de dados. Ela trabalha com transporte marítimo, sofreu um grande vazamento de dados, né? As atividades foram paralisadas por algum momento, e as atitudes que ela adotou para conter o vazamento, a postura dela foi tão positiva que quando o vazamento foi estancado, o incidente foi sanado, ela teve uma elevação boa, de um percentual grande, uma elevação no valor de mercado dela. Interessante. Por causa da integridade que ela demonstrou, né, da transparência. Né? E essa questão do compartilhamento de dados também tem um outro mote, né, que a lei traz, que um dos objetivos dela é o livre desenvolvimento da personalidade. Porque a gente teve um escândalo famoso, que muita gente deve ter ouvido falar, que é o escândalo da Cambridge Analytica, que interferiu diretamente nas eleições norte-americanas. O que foi o escândalo do Cambridge Analytica? Eu vou perguntar ao Márcio, eu tenho certeza que ele não vai se envergonhar, ele vai me falar a verdade aqui. Você já fez aqueles testezinhos de personalidade lá do Facebook? Do Facebook, sim. Né? Veja se você é um cruzeirense nato, ou veja a compatibilidade do seu signo com o signo X e tal. Aqueles testezinhos de personalidade, inocentes, né? Mas aqueles testes de personalidade, eles traçam um perfil a seu respeito. Né? A partir daquelas respostas, é possível tirar conclusões de seus gostos, preferências, etc. Então, a Cambridge Analytica ela obteve esses dados, né, advindos de uma rede social, do Facebook, e a partir dele, ela começou a disparar publicidade direcionada, favorável ao então candidato Donald Trump. Né? Qual que era o objetivo dessa ação? Potencializar comportamentos. Ora, se o Márcio ele é eleitor do Donald Trump,
eu vou começar a direcionar a publicidade para ele só do Donald Trump. O Márcio vai ter a falsa impressão de que a imprensa não fala nada a respeito dos outros candidatos. Ele vai ter a sensação de que só o Donald Trump é certo, as ideias dele são as melhores, e ele não vai ter uma visão ampla. A gente fica preso dentro de uma bolha. É a fixação da imagem, né? Vitor, estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria de agradecer imensamente os seus esclarecimentos, sua informação. Tem muito mais a ser falado, logicamente, né? Então a gente convida as pessoas para, a partir daqui, pesquisarem, se informarem, porque temos que fazer valer essa lei. Temos que usar, desde agora, exigir a proteção dos nossos dados, tomar cuidado com o que você compartilha também e fazer valer os nossos direitos. Vai ter lei para isso, já existem algumas regulamentações e devemos conhecer para fazer valer os nossos direitos. Obrigado a você pelo trabalho que executa, pela proposição dessa entrevista. Quem sabe a gente pode marcar uma outra entrevista para podermos entrar mais nessa questão, porque é uma questão presente no nosso dia a dia. Obrigado, Vitor. Eu agradeço, Márcio, a oportunidade e é como você falou. Vai muito do comportamento do titular, né, dos consumidores, do titular dos dados. Ele se informar, ele fazer valer os seus direitos. Né? Quando o Código de Defesa do Consumidor entrou em vigor lá em 1990, a discussão era a mesma. Essa lei não vai pegar, está pondo uma faca na cabeça do empresário. E aí, ao longo desse tempo todo de vigência, a gente vê que o consumidor ele vem se empoderando realmente e vem chegando numa maturidade. É o que a gente espera também com o uso dos nossos dados, que os nossos dados eles valem dinheiro e a gente precisa se resguardar e protegê-los. Sim, vamos, enquanto imprensa, garantir isso através da informação. Obrigado a você por ter acompanhado o nosso programa. Até o próximo encontro. Até o próximo Kepas Entrevista.